Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O direito imobiliário é um ramo do direito que regula qualquer tipo de discussão jurídica envolvendo bens imóveis. O meu objetivo não é prestar nenhum tipo de assessoria jurídica, até porque apenas um advogado habilitado pode fazer isso. Tem um ditado alemão que diz: "O diabo mora nos detalhes". Você vai descobrir por quê. Vivemos em um mundo onde muita gente se aproveita da inocência de outras para aplicar golpes. No ramo imobiliário não é diferente. Para que o seu sonho da casa própria não vire um pesadelo, é imprescindível que antes de assinar qualquer documento, você consulte um advogado especializado em direito imobiliário. Se você escolher um advogado que atua em outra área para fazer uma ação de direito imobiliário, estará correndo um grande risco de perder a ação. Então vamos começar? Oi, pessoal. Agora eu vou falar com vocês sobre aluguel de imóvel do ponto de vista do direito imobiliário. Teoricamente, de todos os imóveis, o de aluguel é o mais simples de administrar. Digo isso porque se a casa ou apartamento não está do seu agrado em qualquer aspecto, você pode rescindir o contrato e ir embora. Isso não quer dizer que a escolha do imóvel alugado deva ser negligenciada. Até porque tem muito corretor que faz qualquer coisa para ganhar a comissão, como por exemplo omitir informações ou mesmo mentir. Eu já aluguei 2 imóveis na minha vida, um foi um apartamento e outro uma casa. O apartamento é mais fácil porque você só precisa olhar a parte interna do imóvel. A parte externa é a área comum, é aquilo e pronto. Com o apartamento eu não tive problema nenhum. Já com a casa eu tive vários problemas. Na visita eu perguntei para a corretora se a casa tinha laje em toda a extensão. Ela disse para mim que sim. Assinei o contrato e uns 4 dias antes de mudar para o imóvel, eu vi que o forro da casa estava com as manchas muito amarelas, talvez um esfumante. E eu resolvi fazer a troca do forro e combinei com o proprietário que eu faria o desconto mensalmente do aluguel, até o valor que foi gasto, né? Quando tiraram o forro, eu descobri que a fiação da casa era um verdadeiro emaranhado de gato. Tinham vários fios de várias espessuras, sem fita isolante, um show de horror. Liguei para a imobiliária na hora e exigi que fosse feita toda a parte elétrica da casa também. Durante esse trabalho, eu descobri que os quartos da casa que ficavam virados para frente da rua não tinham laje. Detalhe, a casa pegava sol o dia inteiro, então vocês podem imaginar o que eu passei naquela casa de calor. Depois descobrimos que a casa só tinha uma caixa d'água e essa caixa d'água alimentava só um banheiro que ficava do lado de fora no quintal. Ou seja, quando acabava a água da rua por alguma manutenção, a gente não tinha água na cozinha, não tinha água no banheiro. Além disso, ainda entraram na casa durante o período que a casa ficou para alugar e roubaram as torneiras e os canos de gás, que a casa tinha gás encanado. E eu tive que mandar refazer tudo e colocar também naquela conta que é descontado o aluguel. Gente, foram tantos problemas, foram tantos aborrecimentos. No dia da mudança, o rapaz estava fazendo a elétrica, o outro estava fazendo o forro onde o da elétrica tinha terminado. Foi um perrengue. Se eu soubesse fazer vistoria nessa época, esses problemas poderiam ter sido evitados ou eu teria escolhido outro imóvel. O meu objetivo é te orientar com relação à compra ou aluguel de um bem, seja ele um terreno, casa ou apartamento. Como sempre é um grande investimento, é preciso tomar alguns cuidados para não transformar o seu sonho em um pesadelo. E isso é facinho de acontecer, como vamos ver a seguir. Agora eu vou falar com vocês sobre a escolha de um advogado. Eu trabalho com advogados há 21 anos. Fiz muitos amigos que vou levar para o resto da minha vida. Mas eu também sei que é uma categoria muito mal falada, inclusive com direito a livro de piadas. Como em todas as profissões, existem profissionais e profissionais. Infelizmente, algumas pessoas cursam direito com segundas intenções. Eu estou falando isso porque eu conheço 2 mulheres que foram enganadas pelos seus advogados. Eu não sei se foi o mesmo advogado ou não,
Não sei se eram advogados de verdade, mas isso não vem ao caso. Eles se apresentaram como tal. Essas pessoas contrataram um advogado para que ele verificasse se o imóvel possuía dívida, se a documentação estava ok, era relacionado à área de direito imobiliário. Quando você faz negociações de imóveis direto com uma imobiliária, você não precisa contratar um advogado, porque a própria imobiliária já tem o departamento jurídico que cuida de tudo. Procure sempre imobiliárias com anos de tradição, conhecidas no mercado. O valor de corretagem de uma imobiliária varia de 6 a 8% do valor do imóvel. Por isso, muitas pessoas não procuram a imobiliária, porque elas vão ter que dar uma parte do valor do imóvel para a imobiliária. Só que sem essa análise de documentação, você pode entrar numa verdadeira furada. Então, voltando aqui para o golpe, elas assinaram uma procuração de amplos poderes para os advogados e com esse documento eles negociaram as propriedades como se fossem donos, venderam e sumiram com o dinheiro. A pessoa que vai passar a procuração, ela é chamada de outorgante, que é a pessoa que está transferindo os poderes para alguém agir em seu nome. E a pessoa que recebe essa procuração, ela é chamada de outorgado. Então, vamos conhecer aqui dois modelos de procuração que eu peguei na internet para vocês verem bem a diferença e saber por que elas foram enganadas? Então, pessoal, eu estou aqui na frente do meu computador para mostrar para vocês dois modelos de procuração. Esse primeiro modelo aqui que eu vou mostrar para vocês é o modelo correto. E por que ele é correto? Porque ele dá poderes específicos. A gente vai ver isso aqui agora. Então, uma procuração, ela é dessa forma assim, ó. Vem escrito procuração e aqui na parte de cima, por este instrumento particular de procuração, eu, que aí vai ser o outorgante, que é a pessoa que vai passar os poderes, que vai dar autonomia para alguém fazer alguma coisa em seu nome. Então, por exemplo, eu, Renata de Freitas, então eu vou preencher com os meus dados essa parte de cima. E eu vou passar poderes para o meu marido, por exemplo, assinar um documento para mim em algum lugar, porque eu estou fora da cidade e preciso assinar esse documento. Eu teria que fazer uma procuração. Então, aqui na parte de cima, quem está passando os poderes que precisa preencher com todos os dados, nome, data de nascimento, os documentos, endereço, etc. Aqui na parte de baixo, ó, nomeio e constituo o meu bastante procurador. Pode estar escrito procurador, pode estar escrito outorgado, que é quem está recebendo os poderes para agir em seu nome. E aí aqui também vai estar os dados da pessoa. A mesma coisa que preencheu lá em cima os dados pessoais, vai estar preenchidos aqui embaixo com os dados da pessoa. E a diferença é aqui embaixo, ó. A quem confiro os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar, requerer, assinar papéis, documentos, concordar ou não com o que se faça necessário junto à Fundação Procon. Em quais casos essa procuração ela é utilizada? Nesse caso que eu te falei, a pessoa não pode ir até o Procon, por exemplo, para assinar alguma coisa, ela faz uma procuração no nome de outra pessoa que possa ir e essa pessoa vai apresentar esse documento que vai estar com a data, assinado, reconhecido, firma. Com esse documento, a pessoa que recebeu a procuração vai conseguir fazer o que está descrito aqui. Então, esse é o modelo de procuração correta, é um modelo de procuração que dá poderes limitados. E eu acredito que elas assinaram esse tipo aqui de procuração. Então, vamos ver. Aparentemente parece igual, ó. Então, na parte de cima aqui vão estar os dados do outorgante, que é quem está passando a procuração. E aí a mesma coisa, vai preencher com todos os dados aqui e aqui embaixo vai vir os dados do outorgado. Aqui embaixo, ó, como dá para perceber, tem muito mais coisa escrita. Vamos ler só o comecinho aqui, ó. A quem confiro amplos, gerais e limitados poderes para tratar e resolver sobre qualquer assunto, negócio e interesse do outorgante, representando ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo vender, comprar, ceder, transferir, permutar. Não precisa nem ler o resto, ó, porque
Dá para ver, gente, que esse modelo aqui de procuração tá dando poderes para o advogado ou para a pessoa que recebeu essa procuração fazer o que quiser. Tem até representação perante banco, ó, tem o nome do banco aqui, ó. Ela consegue vender o seu imóvel, vender o seu carro, fazer qualquer coisa. Se ela tiver um documento desse assinado por você, com data, tudo direitinho, dando amplos poderes, não é uma procuração específica como a gente viu no outro exemplo, é uma procuração que dá totais poderes para a pessoa. Em quais casos que a gente preencheria uma procuração dessa? É uma pessoa que está morando fora do país, mas que as coisas delas estão aqui e precisa de alguém para resolver. Essa pessoa, claro, óbvio, tem que ser de confiança. Num caso desse, cabe uma procuração dessa, porque aí a pessoa de confiança vai cuidar das suas coisas, vai assinar o que tem que assinar, vai resolver o que tem que resolver. Do contrário, uma procuração dessa é um perigo. A pessoa que você contratou não tiver uma boa índole, não for uma pessoa correta, você vai perder tudo que você tiver, porque essa pessoa vai tirar tudo de você, porque você deu um documento para ela de amplos poderes, entenderam? Toda vez que você precisar assinar uma procuração, senta com calma, leia o documento. Se você não entender o que está escrito nesse documento, não assine. Procure um advogado da sua confiança. Nunca contrate um profissional, seja ele de que área for, sem a indicação de alguém. Faça um contrato de prestação de serviço. Nunca assine um documento sem ler e entender o que está escrito. Durante a procura de um imóvel, é fácil a gente se levar pela emoção, a ansiedade toma conta da gente. As crianças querem uma área de lazer com tudo que tem direito, o marido quer uma sala de TV, a mulher quer a área comum, a cozinha dos sonhos, a sala dos sonhos. Bate bastante aquela dúvida na hora que a gente está procurando o imóvel, está procurando a casa, o apartamento ou o terreno. A gente não sabe o que fazer, como procurar, principalmente quem nunca comprou nada, para quem é marinheiro de primeira viagem, né, como dizem por aí. Então, você vai ter com certeza muitas opções. E eu coloquei aqui, eu criei uma listinha de coisas importantes para ajudar vocês nessa tomada de decisão que vocês vão ter, né? A primeira coisa que eu coloquei aqui foi uma sala de aula que está representando uma escola. Por que uma escola? Porque mesmo que você não tenha filhos hoje, ou talvez nem queira ter, e você vai comprar um imóvel, morar muito perto da escola, assim, parede com parede, não é interessante, porque você nunca vai ter paz na sua vida. Mas morar próximo de escola valoriza o imóvel, principalmente se for uma escola boa, uma escola, pode ser até pública, não precisa ser particular, mas que seja uma escola boa, isso valoriza o seu imóvel. E se você tiver filhos também no futuro, ou a pessoa que for comprar sua casa no futuro, se um dia você chegar a vendê-la, ela vai se preocupar com essas coisas. Então, morar próximo de escola é bem interessante. Supermercado, só dá valor para um supermercado quem já morou muito longe de um. Eu já morei bem longe do supermercado e eu trabalhava em São Paulo e eu tinha que me deslocar até a cidade que eu fiz a minha casa. Eu tinha que passar no mercado antes de ir para minha cidade, porque quando eu chegava na minha cidade não tinha nada. Tem assim, às vezes tem uma vendinha de alguma coisa. Morar próximo de supermercado também é bem interessante, economiza bastante o seu tempo, otimiza bastante. Se você precisar comprar alguma coisa de emergência, você rapidamente vai lá, pega e volta. Então, é bem interessante olhar o que tem em volta desse lugar que você quer comprar. Morar próximo de uma farmácia, né? Sempre a gente precisa comprar um remedinho, alguma coisa, a criança precisa de um soro, você está precisando de uma Neosaldina. Então, é bem interessante morar próximo de comércios em geral, né? Aqui temos também uma padaria. É uma delícia você poder sair todo dia de manhã sem precisar pegar o carro para ir comprar pão. A localização é o segredo do negócio aqui, como dá para perceber, né? Morar próximo de banco, morar longe do trabalho não é nada interessante. Eu sei que às vezes a gente não tem opção, porque o trabalho às vezes está num bairro que é
quase impossível da gente comprar um imóvel ali. Mas quanto mais próximo do trabalho você conseguir morar, mais você vai aproveitar a sua vida, porque ninguém merece passar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no trânsito para você chegar em casa. São 3 horas do dia que você perdeu no carro, no trânsito, né? Às vezes se aborrecendo. Quanto mais próximo do trabalho você conseguir morar, melhor vai ser para você. Conhecer os vizinhos também é fundamental, né? Quem que vai morar, quem que já mora naquele imóvel do lado do seu, principalmente se for uma casa geminada, eles têm criança, é um casal de idoso, eles têm cachorro. Então, antes de comprar um imóvel, isso é uma dica que ninguém dá, ninguém fala muito sobre isso, mas, gente, você morar numa casa alugada e você ter um vizinho barulhento é terrível. Se você mora numa casa alugada, você ainda consegue sair daquele imóvel e pagar a multa e ir para outro, mas se você compra o imóvel com um vizinho problemático já morando ali e você não pesquisou, nossa, você vai ficar muito frustrado. É difícil. Bares próximos de casa. Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas imagina esse lugar aqui, ó, que é um pubzinho, alguma coisa na parte de baixo, e tem lá em cima uma casa que deve estar alugada para alguém. Você já pensou que você pode ter ido lá, por exemplo, ver o imóvel numa hora que o lugar está fechado? E você compra esse imóvel e você só foi lá, poucas vezes que você foi lá ver o espaço, o bar estava fechado. E no dia que você resolve mudar para casa, comprou, assinou, mudou, no primeiro final de semana você já não consegue dormir, você com certeza vai ficar muito aborrecido e muito chateado. Não só bares também, serralheria, marcenaria, tem um monte de coisa que faz muito barulho. Então, gente, tem que tomar bastante cuidado, tem que prestar bastante atenção para você não se aborrecer depois. Risco de alagamento é outra coisa muito importante para você verificar quando você vai comprar um terreno ou você vai comprar uma casa ou até um apartamento, né? Aqui em São Paulo, quando chove, a gente vê nas reportagens vários apartamentos que os carros ficam boiando no estacionamento. Não é incomum e nem sempre as ruas que alagam são sinalizadas. Então, é muito importante que você veja isso com bastante atenção, pergunte para as pessoas na rua, pergunte para os vizinhos. Terrenos em declive também tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a sua casa fica lá no final da rua e a sua casa, como é um terreno em declive, que a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas como é um terreno em declive, a água toda da rua desce e vai parar na sua casa, dependendo de como for feita a sua casa. E a última coisa que eu quero falar para vocês é sobre as favelas, as comunidades, né? Às vezes pode ser que você compre um terreno ou faça sua casa próximo de comunidades como essas. Então, eu nem preciso falar o que você está suscetível, né? Ruas cheias de carro, cheia de gente. No meio da pandemia, morrendo mais de 4.000 pessoas por dia e as pessoas estão fazendo baile funk nas comunidades. Você constrói próximo de um lugar desse, você não vai conseguir vender o seu imóvel nunca por um valor justo, né? Por mais que você tenha se desdobrado para colocar os melhores acabamentos, fez uma casa grande, você não vai conseguir recuperar o dinheiro que você gastou, porque está próximo de uma comunidade. Tudo isso que eu falei para vocês vai influenciar diretamente no valor do seu bem, na qualidade de vida que vocês vão ter nesse novo lugar e a comodidade para fazer as coisas a pé e em menos tempo. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente escolhe terreno. Tudo que eu estou passando aqui para vocês foram coisas que eu vivi na prática. Então, eu posso falar com propriedade, tá bom? Vejo vocês na próxima aula.